Serviços e informações Guarupás. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/Guarupás. Nosso site, www.guarupás.com.br/Fale Conosco, ou por e-mail, falecom@guarupás.com.br. Guarupás, levando você de ponto a ponto. Com uma trajetória que vem desde 1958, o Sincoverg, além de ter conseguido diversos avanços e importantes acordos trabalhistas, fortalece cada vez mais a prestação de serviços para seus associados e dependentes. Faça parte do Sincoverg e conheça todas as vantagens de ser um associado. Mais de meio século de história, isso é muita tradição. É claro que eu aprovo. Você ter o reconhecimento do MEC, pra mim, é um selo de garantia. Aprovadíssima! Quem leva educação de qualidade democraticamente pro país todo, tá mais que aprovada por mim. Quando alguém se dispõe a abrir as portas do mercado e da nossa carreira, sempre terá a minha aprovação. Unisa, uma instituição nota máxima no MEC e aprovada por todos os brasileiros. Vestibular EAD 2021. Inscrições abertas. Localizado no quilômetro 214 da rodovia Dutra, com estacionamento para 5.000 carros. Sejam bem-vindos ao restaurante da Fazenda Ranchito. Ambiente confortável no estilo Velho Oeste. Temos espaço gamer e kids, além do nosso empório, com vinhos, cachaças, compotas e muito mais. Venha aproveitar um delicioso buffet diversificado e a gastronomia mais amada de Guarulhos. Drinks exóticos, cerveja bem gelada em uma vista de tirar o fôlego. Música ao vivo aos finais de semana. Venha visitar o Smart Farm, a única fazendinha de Guarulhos com mais de 400 animais de 70 espécies. Ovelhas, ilhamas e muito mais, podendo alimentar alguns deles. Restaurante da Fazenda Ranchito. Esperamos você e sua família. Sabe aquela história que te contaram sobre o mundo? Esqueça. O mundo mudou, e muito. A história agora é outra. Mas como se preparar para o futuro profissional nesse novo mundo? A resposta é simples. Crie uma nova história para você também. Venha para a Unisa. São mais de 50 anos de tradição, polos em todo o Brasil e um EAD de referência. Vestibular 2022. Inscrições abertas. Unisa é outra história. Programa Tribuna Livre, sejam todos bem-vindos. E olha só, pessoal, essa primeira meia hora nós temos o apoio da CE Associação Comercial e Empresarial. Silvio Alves sempre ligadíssimo aqui conosco. Também temos o recado da empresa Guarupás. Prevenir é antecipar o lance e garantir a vitória. Novembro Azul, mês de conscientização e prevenção de câncer de próstata.
Sem comerciários de Guarulhos e toda a região, Walter dos Santos. Ele vai estar aqui amanhã conosco, grande sindicalista. Sincoverg, Sindicato dos Condutores, Maurício Brinquinho, que é vereador e presidente dessa entidade. Se você quer saber o que acontece em Guarulhos, acesse o nosso site tribunadeguarulhos.com.br. Eu quero recomendar para você a Casa do Extintor, pois o seu escritório, a sua loja, o seu comércio precisa estar com os extintores em dia. Converse com o pessoal da Casa do Extintor. E veja só quem está fazendo aniversário na data de hoje. Olá, confira agora os aniversariantes desta quarta-feira, dia 9 de novembro. Cantamos parabéns para Alberto Saraiva, Amanda Bernegosso, Branca Leone, Denise Banomé, Ecaine Monção, Fernando Freitas, Mariana Cristina e Thiago Mota. Parabéns a todos e um ótimo aniversário. E olha só, já está nos acompanhando aqui o meu amigo Unaldo Santos, ele que foi vereador aqui na cidade de Guarulhos, está agora nos acompanhando. E do meu lado eu tenho o prazer de receber Rogério Stapp, ele que é diretor do Sindicato dos Servidores de Guarulhos. O nome dele é outro, mas ele já pegou Stapp, vai ficar Stapp mesmo. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Roberto. Boa noite, cidade de Guarulhos. Boa noite aos telespectadores. Boa noite, doutor Alexandre, que está conosco aqui no estúdio. E vamos fazer um programa bom para a população. Precisamos, né? Precisamos. Aliás, eu gosto da questão da mudança em tudo, né? Não é porque mudou de presidente, né? Você estava falando muita semana, umas discussões aí. Mas a mudança sempre traz uma boa expectativa para mim, Rogério. Você também tem isso no coração, não? Esse é um dos fundamentos da democracia, né? A alternância do poder. Quando você tem um país onde a população pode escolher o presidente da República, pode experimentar diferentes gestões, isso é a democracia. Isso é importante a gente ressalvar em todo esse processo aí, ressaltar. Esqueci de falar, no segundo bloco vamos estar conversando aqui com o grande advogado Alexandre Cadeu Bernardes. Então você não saia daí. Vamos também falar um pouquinho sobre ativismo jurídico, vamos falar um pouquinho sobre liberdade de imprensa, muita coisa. Aliás, falando em liberdade de imprensa, na sua opinião, você acha que a Jovem Pan foi censurada? Não, eu não acho. Eu acho que a Jovem Pan vinha sendo tendenciosa há pelo menos 3 anos e meio. Ela vinha defendendo o governo Bolsonaro de forma, assim, até que inescrupulosa, né? Ela fazia uma propaganda para o governo federal. A Jovem Pan ganhou um canal de TV nessa gestão, né? E como que se deu esse processo também, nunca ninguém fez o questionamento. Então, você não pode colocar a mídia no contexto geral em favor de um ou de outro candidato. A mídia ela tem que ser aberta, ela tem que ser democrática. Um exemplo bom é o que você faz aqui. Você traz aqui pessoal de esquerda, pessoal de partido, pessoal de sindicato, comerciante, empresário. Isso é democracia, é onde todos têm o direito da fala, onde você pode fazer o questionamento, mas desde que exista o respeito, né, Samuel? E ultimamente o que nós estamos vendo no nosso país o pessoal não entendeu o papel da democracia e partiu para agressões verbais, para falta de respeito, acusações não provadas. E aí o nosso país começa a ficar muito fora de um eixo que a gente pretende que ele se mantenha. Desde o advento da Constituição em 88, é uma luta constante do nacionalista, do povo brasileiro, manter esse processo. E aí do nada surge um Bolsonaro que traz a pior parte que existe em muitas pessoas. Porque o Bolsonaro, ele não representa só ele. Ele representa aquilo que tinha imbuído nas pessoas e elas, por força de lei, elas não expressavam. Então tem aí a questão do racismo, a questão do fascismo e tudo isso que representa o Bolsonaro. O Bolsonaro é um mau exemplo do que pode acontecer num país. Mas eu também não diria que a eleição dele foi legal. A eleição dele também foi legal e a oposição trabalhou 4 anos para mostrar os erros que eles cometiam. E isso é democracia. Esse ato que esse pessoal vem fazendo pós-eleição aí, vai contra tudo aquilo que está acontecendo lá em Brasília com o grupo de transição. Olha que impressionante a eleição do Lula. O Lula convidou Pércio Arida, convidou Baleia Rossi,
convidou Kassab, que é do partido do governador eleito, que vai assumir em janeiro, Tarcísio, que foi disputa o tempo todo no segundo turno, de acusação, de você fez isso mal feito, de você não vai cumprir isso, está lá junto com o governo para governar para um país melhor. E aí um bando de desestruturados, não quero ficar muito na ofensa, eles só são desestruturados emocionalmente, não sabem juntar Lé com Cré, não sabem o que estão pedindo. Esse pessoal não sabe o que é uma ditadura. Se eles entrarem numa discussão sobre ditadura, sobre o que aconteceu no golpe militar nesse país aqui, e pegar o que acontece em outros países, eles não sabem o que é ditadura, para estar pedindo ditadura. Tanto que eles fazem uma confusão entre intervenção militar e intervenção federal. A intervenção federal ela é uma coisa legal, ela aconteceu em poucos anos no país. Sim. Quando houve a questão do Rio Grande do Norte, a questão da segurança, então isso é uma intervenção federal. Então isso, quando o país precisar, que nem agora, talvez precise de uma intervenção federal para colocar vocês no lugar de vocês. Pra falar, olha, vocês perderam na urna, vão trabalhar, vão cuidar da vida de vocês. Façam campanha, façam oposição, daqui a 4 anos tem uma nova eleição. Venha com um candidato melhor. Esse é o processo, então isso está sendo desrespeitado no nosso país. E olha só, quem está nos acompanhando, muita gente aqui, além do nosso amigo Naldo Santos, está a Dai de Souza, está mandando um abraço para mim e também para o Rogério. Thelma Cardia, grande sindicalista aqui, que é do Sindicato dos Frentistas, está conosco aqui. Celso Pinheiro está dando boa noite. Benessa Coman, grande Rogério, muito bem aqui, ó. Celso Pinheiro, Roberto, logo vai ter hospital veterinário em Guarulhos, segundo o vereador Gelé. Eu espero. Quem mais aqui? O Peninha, pergunta a ele o que ele acha do Boulos na Secretaria de Habitação. Peninha Santista e o Mãozinha, Posso responder essa pergunta? Claro, você deve. Peninha, deixa eu te falar uma coisa. Quem mais sabe das dificuldades do povo brasileiro na questão da habitação e da moradia nesse país aqui? Se não for o Boulos, que esteve à frente de todo esse movimento durante todo esse tempo. Ele vai sim, e é bom porque, olha que coisa maluca. Você vai colocar uma pessoa que sabe as dificuldades da população e ele vai conhecer o outro lado, ele vai conhecer o lado da gestão. O porquê que a gestão não fez, se é possível fazer, se poderia ter feito. Então, a sua indicação do Boulos para a Secretaria da Habitação, o Ministério da Habitação, acho que você até escreveu errado, você escreveu habilitação aqui, eu acho importante, acho que o Boulos seria um bom ministro da habitação para esse país. É verdade, eu li habitação, eu nem li habilitação, é verdade aqui. Hernandes Prata, o Mãozinha está perguntando aqui, vai ter aumento para os funcionários públicos para o ano que vem? Vai, é legal que eu vim falar de política, mas o sindicalismo, né? Ele foi. Vai sim, foi feito um acordo de que em janeiro e fevereiro de 2023 será pago 2% referente ao ano de 2022, complementando aqueles 2% da campanha salarial. Também está em discussão a antecipação da campanha salarial 2023 para março do ano. Diz o seguinte, eu acabei não vi, mas você pegou a notícia sobre o relatório dos militares com relação às urnas eletrônicas. Sim, é um relatório vago. Eles não atestam que houve uma ilegalidade, mas também não atesta que não houve. Ou seja, eles levaram todo esse tempo, eles falam que eles não investigaram para poder se aprofundar, e aí torna esse vazio. Então é assim, Roberto, eu até estava ouvindo... Então eles disseram que eles não tinham conhecimento nem capacidade para descobrir. Tecnicamente foi isso que eles disseram. Só que eles fazem uma fala assim, é como se eu dissesse assim, eu acho que Maria é namorada do José. Eu acho. O achismo, gente, ele não serve para nada. Eu acho que nosso país ele tem que ser técnico, ele tem que ser burocrático, tem que estar no papel, tem que ter a prova. Enquanto não tiver isso, eu acho que eu vou ser milionário um dia. Eu vou ser milionário? Espero que sim. Eu tenho uma péssima notícia. As probabilidades estão contra você. Verdade. E com relação ao mundo sindical, o que você acha que o Lula possa modificar ou melhorar para o mundo sindical, já que o mundo sindical reclama muito das últimas atuações dos governos federais? Então, toda vez que se fala em política e mundo sindical, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é contribuição sindical.
Esquece. Os sindicatos não estão preocupados com essa questão. Vamos pegar no caso dos servidores, por exemplo. Nós somos um sindicato ativo que existimos, mas nós não somos regulamentados, Roberto. Nós não temos database, nós não temos direito à greve, nós não temos direito a uma série de acordos. Nós fazemos porque nós acreditamos na justiça, chega na justiça, a justiça fala, olha, isso tem que fazer, ele está certo, prefeito, você tem que cumprir com algumas coisas. Mas falar assim que existe a regulamentação do sindicalismo para servidor, não existe. Na questão geral, eu acho que os sindicatos eles precisam se ativar um pouquinho mais. Eu acho que a gente precisa voltar para as bases, precisa fazer a discussão política também com os trabalhadores, porque você vê trabalhador achando que ele é empresário porque ele tem um açougue, porque ele tem uma lojinha onde ele tem que cumprir jornada de trabalho, porque o trabalhador que acha que porque ele tem um carro, ele está numa classe que ele não corre nenhum risco, né? Então, hoje, alguns trabalhadores que conseguem pagar um convênio, conseguem ter uma casa própria, conseguem ter um carro, conseguem fazer uma compra todo mês, ele está se sentindo num pedestal que não é verdadeiro. Isso aí, ó, nós acabamos de ter um momento péssimo, onde as pessoas passaram fome. As pessoas passaram fome justamente por acreditarem que você abrir mão de direitos trabalhistas. A reforma trabalhista ela prejudicou muito o trabalhador. Você ampliar a aposentadoria para 65 anos, você acaba com a saúde do trabalhador. Então, assim, existe muita coisa que o sindicalismo precisa sentar, assim, com esse novo governo aí, tratar e resolver. Porque se passaram da outra vez 12 anos de um governo trabalhista e muita coisa se ficou pelo caminho. Então, é com muita preocupação que eu vejo se não tiver, por exemplo, um ministro do Trabalho que queira realmente prestar atenção nas questões do trabalhador. E não é, quando eu falo trabalhador, é no contexto geral. O que seria necessário mudar urgentemente? A questão da aposentadoria. A questão da aposentadoria, ela é grave, ela está mantendo pessoas aí... Mas existe um caminho, quer dizer... Eu deixaria essa resposta para uma pessoa técnica mesmo. O que a gente sente é que tem muitos trabalhadores que vão trabalhar aí até 70 e poucos anos e não vai ter direito a uma aposentadoria integral. E isso vai acontecer. Hernandes Prata, manda um abraço para o Guti, melhor prefeito de Guarulhos. Muito bem, Hernandes. Quem mais? A Sônia Regina. Ô Sônia, precisamos voltar a conversar aqui sobre autismo na nossa cidade. Aqui tem muita coisa para a gente conversar e eu acho extremamente importante ter pessoas que vivem esse problema profundamente e tem conhecimento profundo com relação a isso. Bom, mais uma vez nós não conseguimos eleger uma quantidade boa de deputados, embora tivéssemos aí bons candidatos. A cidade de Guarulhos, né? Especificamente está falando. Especificamente Guarulhos. Especificamente Guarulhos. Repetiu o estadual, né? O Nakashima e o Jorge Wilson. Jorge Wilson. E apenas o federal Alencar, que até surpreendeu com a votação dele, né? Parabéns. Foi bem, né? Deputado federal Alencar, continua na luta firme aí pelo trem, pelo metrô na cidade de Guarulhos. Hoje ele tem nosso apoio. Lula lá. Ele tirou uma foto ao lado do Lula. Ele foi da Comissão de Constituição e Justiça, né? No governo Bolsonaro, acho que ele é um dos membros, se destacou bastante. Também. Líder da minoria. Então o Alencar tem um bom trabalho. Mas eu acho que o Lula não é mais o presidente do PT. É isso que as pessoas têm que entender. O Lula é o presidente do povo. Eu não sou petista, eu sou pedetista, eu sou filiado ao PDT. O Lula é o presidente do povo. O Lula é o contrário do que estava aí. O Lula é uma pessoa carismática, uma pessoa educada, uma pessoa que respeita as mulheres, que respeita as raças, as etnias. O Lula é isso, o Lula é o povo brasileiro. Você está mais ou menos na lua de mel. Você vai começar a criticá-lo a partir do ano que vem, quando naturalmente ele vai acabar cometendo erros? Não, eu já estou criticando. Eu já estou... Roberto, as pessoas têm que entender uma coisa. Idolatria não pode existir. O Lula, ele é um ser humano como qualquer outro. Ele é passivo de erro. O que acontece é que, por exemplo, eu vou falar por que eu já estou falando em criticar. Eu estou desesperadamente esperando que ele movimente a tabela do imposto de renda. É verdade. E pelo orçamento que está ficando, dificilmente ele vai conseguir fazer isso. Já está uma luta para ele manter a Bolsa Família de R$600, eu já estou chamando de Bolsa Família, né, de R$600, e o crédito de R$150 para criança até 6 anos. Você aplicar, antes de assumir, ganho real no salário mínimo nesse país aqui, é uma vitória fantástica para os trabalhadores. Mas vai ter outras coisas que vai ser difícil dele tratar. Então,
Mesmo porque o Congresso vai ser complicado. Né? Você tem lá o Valdemar Costa Neto, o boy, né? Que já declarou que 99 deputados vai ser oposição. Agora, eu não sei se ele está vendendo dificuldade para colher facilidade ou se realmente ele vai ser. O cara, quando diz que vai chamar um Bolsonaro para ser presidente honoris causa, acho que é isso, de honra, no partido dele, o cara tá louco. Para mim ele tá louco, porque nem começou o próximo mandato. Então, assim, se ele vai fazer oposição nas coisas que for ruim, eu vou estar com ele também. Agora, fazer oposição por oposição em coisas que prejudicam o trabalhador, que fere as leis, aí é ridículo se posicionar desse jeito. Espera o governo começar, ver quais as propostas. Poxa, o Kassab foi convidado para a transição. O Alckmin está fazendo um trabalho fantástico de transição. Baleia Rossi, a Tebet, e o pessoal ainda não entendeu que isso é para o progresso do país, que é uma frente ampla realmente que vai governar esse país. Não faz parte de uma coisa boa quem não quiser. Quem só prega a coisa ruim, quem quer dificultar, quem quer atrapalhar. É isso que vai acontecer, mas nós não vamos permitir não. A população vai cobrar bastante do PL. Professor Tadeu Fernando Blanco está concordando com você. Ricardo da Silva está dando uma boa noite para nós aqui. O Peninha tá dizendo aqui, cadê minha taxa de lixo? Muito bem. Ele é o líder da minoria, Tadeu. É verdade. O Alencar Santana, né? Exato. Tadeu, exatamente, Rogério, o PT não manda no Brasil. O PT é um partido dentro do Brasil. Rogério, o Ciro falou ao Lula: Lula, vocês estão prometendo coisas que talvez não dê para fazer, professor Tadeu. Então, eu fico, quando eu estou vendo a questão do orçamento, estou vendo as dificuldades, o Bolsonaro está deixando 400 bilhões de dívida para o país. Ele também havia prometido o Auxílio Brasil de R$600. Não tinha intenção nenhuma de cumprir. Não tinha intenção nenhuma de cumprir. Essa é a realidade. Dizer que o Lula vai fazer o plano de governo dele de ponta a ponta como está escrito é difícil. O Guti executou tudo na nossa cidade. Vamos trazer, porque o Brasília é uma coisa mais distante. O Guti conseguiu executar todos os planos de governo que ele planejou para a cidade de Guarulhos? Difícil, não consegue. Você coloca tudo aquilo que você acha que é o maravilhoso, mas você vai acabar fazendo aquilo que é o ideal, Roberto. Então 4 anos é pouco. Eu não sei mesmo se ele vai manter essa palavra de que não é candidato à reeleição. Eu acho que é muito cedo para se discutir isso. Acho que ele não deveria ter dito isso. E a oposição aí, poxa, procura um candidato melhor. Procura uma pessoa centrada, uma pessoa educada, uma pessoa menos agressiva à mulher, né? O homem agride a mulher o tempo todo. Como que as mulheres votaram? Como que as pessoas não conseguem entender o mal que o Bolsonaro estava fazendo para o país, quando o presidente eleito nem assumiu a cadeira, já foi convidado para participar participar no Egito como representante de uma nação. Então é assim, só não vê quem não quer, Roberto. Quem quer ser enganado é esse pessoal que está de verde e amarelo usando a camisa da CBF. Acho que vocês podiam pelo menos ser criativos e desenvolver uma camisa para vocês, para a gente poder, durante a Copa do Mundo, vestir a camisa da seleção, né? Porque eu não quero ser confundido com descerebrado. Eu não quero. Aí eu não vou poder usar. Eu vou pegar a bandeira do nosso país para comemorar a nossa seleção. O Brasil adora o futebol. Você vai falar, o cara sem cérebro, o Bolsonaro. Pô, cria uma camiseta para vocês. Escolhe, pode ser verde e amarelo mesmo, mas cria um modelo diferente aí para a gente saber quem é vocês e o pessoal conseguir diferenciar quem tem cérebro e quem não tem. Samuel Laurindo Guilherme, parabéns pelo programa, Roberto. Saudação ao Rogério, está e só tenho a torcer o novo governo que Deus possa trazer que o novo governo, que Deus possa trazer paz a todos. Tadeu, eu acho que aos 81 anos não terá mais condições físicas. Você é da saúde, sabe bem disso. Eu não concordo, viu, Roberto? Quando eu tinha 12 anos de idade, as pessoas se aposentavam aos 48 para morrer aos 55. Sim. A minha avó viveu 109, consciente.
Antes dela morrer, ela gravou um vídeo para todos os netos. Ela deixou uma fala assim, que não há aquele que não tem um pouco para si, que não possa ajudar o próximo. E fez isso em um dia e faleceu no outro, dormindo bonitinha, com 109 anos. Olha que maravilha. Então, com 81, tem 20 anos pela frente aí, na minha conta assim por baixo. O Lula vive mais de 100 anos. Ivanildo Jabá, Rogério, o Lula corre o risco de não ser diplomado pelos processos que responde, segundo o ex-ministro Marco Aurélio. O Marco Aurélio Cunha, ele foi um irresponsável naquela fala dele, né? Porque parte do princípio seguinte, quando você anula um processo, você volta ao status de inocente. Gente, vocês têm que entender uma coisa, no nosso país, você só é condenado quando você é julgado com provas e transitado julgado. Todos os processos contra o Lula têm sido cancelados, anulados, então ele volta ao status quo. Qual que é? Todo cidadão brasileiro, até que se prove o contrário, ele é inocente. Marco Aurélio Cunha, irresponsável, e você está produzindo uma fake news. Bom, nosso tempo está acabando. Uma pena. Você gosta de vir aqui? Ah, eu gosto de falar. Então, se deixar eu falando aqui, nós vamos ficar falando, aí o doutor Alexandre está ali, vai perdendo o tempo que você reservou para ele também. Valdir Pinto está aqui nos acompanhando, ele que é do Roda Center. Tadeu, bom, Valdir Pinto, aliás, vai ter uma corrida importante em prol do Hospital JJM, a construção do Instituto Pina, Dona Pina, alguma coisa assim. E eu estava falando, viu, doutor Alexandre Cadeu e meu amigo Rogério, tem tanta gente que é rica nessa cidade, que quer fazer homenagem para o pai, para a mãe, né? Fazer estátua. Eles poderiam fazer, nós temos gente muito rica, Martelo, por exemplo. Ele não quis dar o nome do pai dele na Câmara. Faz não, Martelo, faz o seguinte, faz todo o primeiro andar e coloca o nome do seu pai ali. Você tem grana, pega 10 milhões seu aí, arruma todo o primeiro andar do Instituto da Mulher lá e coloca Instituto Fausto Martelo. É uma boa ideia. É uma excelente ideia, uma ótima homenagem. Deixa eu te falar do Samuel Larindo. O Samuel, o seu xará, o Samuel, ele vota no príncipe. Ah, é? Ele gosta da monarquia. Ah, é? Não sabia? Ele gosta da monarquia. Um abraço, Samuel. Faz um tempinho que eu não apareço por aí. Agora que o Bolsonaro está fora, eu vou voltar a fazer a barba um dia desses aí. Perfeito. Bom, aí o segundo andar, quem sabe a dona Fran Correia faz e coloca o segundo andar Assis de Almeida. Já pensou? Que coisa maravilhosa? Não, uma boa. Não é melhor que uma estátua? O grande problema... Todo mundo que entra lá já, Assis de Almeida. Roberto, o Tarcísio também prometeu concluir o Hospital da Mulher, né, na cidade. O anexo que fica ali no JJM. Exato. Essa é uma das grandes vergonhas da cidade de Guarulhos. Porque o prédio está pronto. A questão é a manutenção e os equipamentos. Isso, é isso que eu estou falando. Então, dá para colocar tudo. O investimento, mas o problema é a manutenção, é manter esse hospital funcionando. Não, vamos fazer primeiro os equipamentos, depois a gente pensa. Mas se eles fizerem isso, a cidade de Guarulhos, a prefeitura tem condições de manter. Olha, a gente podia fazer assim, Fausto Martelo, primeiro andar, Assis de Almeida, segundo andar, e o terceiro andar é Professor Veronese. Pronto. Estava pronto o Instituto da Mulher. Aí à frente vocês colocam Alexandre, cadê o Bernardo? Porque também tem muita grana lá, né? Pode colocar lá, tá? Bom, vamos lá, terminando aqui, Renato Gomes. É muito fácil saber quem tem cérebro ou não. Quem apoia ladrão, chefe de quadrilha que se associa ao PCC, Comando Vermelho, chefe do tráfico, quem defende ladrão de celular para tomar cerveja, certamente tem pouco cérebro. Por que uma pessoa dessa não vai até o Ministério Público, até uma delegacia e abre uma ocorrência policial contra o presidente afirmando tudo isso? Cansa, né? Trabalho, né? Cansa, né? É fácil, por causa disso tem uma personalidade na cidade aí, condenada a 4 meses de cadeia, né? Verdade. Por chamar as pessoas de ladrão e não provar. No nosso país, para esse rapaz que falou aí, as coisas têm que ser provadas. A gente tem que parar de ser leviano. E para saber tudo isso aí, tem um grande pensador, um grande estudioso de leis que vai estar no segundo bloco aqui. Tá vendo? O doutor Alexandre, inclusive, vai poder falar um pouquinho sobre isso. A acusação vazia. O povo está muito leviano. Você vê quantas vezes que eu ofendi aqui eu só acho que eles não têm cérebro, mas isso não é ofender, é real. Posso fazer nada. E devolvam a nossa camisa, a nossa bandeira. É isso que eu estou pedindo.
Vamos para um rápido intervalo e já voltamos aqui com o grande doutor Alexandre. Cadê o Bernardes? Já voltamos. Serviços e informações Guarupaz. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/Guarupaz. Nosso site, www.guarupaz.com.br/Fale Conosco, ou por e-mail, falecom@guarupaz.com.br. Guarupaz, levando você de ponto a ponto. Com uma trajetória que vem desde 1958, o Sincoverg, além de ter conseguido diversos avanços e importantes acordos trabalhistas, fortalece cada vez mais a prestação de serviços para seus associados e dependentes. Faça parte do Sincoverg e conheça todas as vantagens de ser um associado. Mais de meio século de história, isso é muita tradição. É claro que eu aprovo. Você ter o reconhecimento do MEC, pra mim, é um selo de garantia. Aprovadíssima! Quem leva educação de qualidade democraticamente pro país todo, tá mais que aprovada por mim. Quando alguém se dispõe a abrir as portas do mercado e da nossa carreira, sempre terá a minha aprovação. Unisa, uma instituição nota máxima no MEC e aprovada por todos os brasileiros. Vestibular EAD 2021. Inscrições abertas. Localizado no quilômetro 214 da Rodovia Dutra, com estacionamento para 5.000 carros. Sejam bem-vindos ao restaurante da Fazenda Ranchito. Ambiente confortável no estilo Velho Oeste. Temos espaço gamer e kids, além do nosso empório, com vinhos, cachaças, compotas e muito mais. Venha aproveitar um delicioso buffet diversificado e a gastronomia mais amada de Guarulhos. Drinks exóticos, cerveja bem gelada em uma vista de tirar o fôlego. Música ao vivo aos finais de semana. Venha visitar o Smart Farm, a única fazendinha de Guarulhos com mais de 400 animais de 70 espécies, ovelhas, ilhamas e muito mais, podendo alimentar alguns deles. Restaurante da Fazenda Ranchito. Esperamos você e sua família. Sabe aquela história que te contaram sobre o mundo? Esqueça. O mundo mudou, e muito. A história agora é outra. Mas como se preparar para o futuro profissional nesse novo mundo? A resposta é simples. Crie uma nova história para você também. Venha para a Unisa. São mais de 50 anos de tradição, polos em todo o Brasil e um EAD de referência. Vestibular 2022. Inscrições abertas. Unisa é outra história. Com o Stop. Muito bem, pessoal, estamos aqui no segundo bloco. Esse segundo bloco nós temos o apoio da empresa da nossa região que exporta para o mundo todo. Em Guarulhos agora nós temos a Unisa, viu? Universidade Santo Amaro. E quem faz Unisa faz história. Ranchito Farm, grande restaurante da nossa região. Aliás, falar em restaurante, viu, meu amigo Rogério, faz tempo que o Dr. Cadeu não paga o almoço para nós. Vamos ver se ele convida a gente, hein? A gente já cobra na cara, assim, né? Para o cara já ficar constrangido. Ranchito Farm, vamos lá, quilômetro 214, rodovia Presidente Dutra. Sindicato dos Metalúrgicos, nosso parceiraço Josinaldo Cabeça. E Colégio Carbonel está conosco aqui, novo cliente nosso. Colégio que fica ali na Avenida Presidente Humberto de Alencar, Castelo Branco. Olha, top, viu? Top mesmo. Colégio
Carbonel. E hoje eu tenho o prazer de... Fazia tempo que ele não vinha aqui, hein? Meu grande amigo, Dr. Alexandre Cadeu Bernardi. Seja bem-vindo, doutor. Boa noite, Roberto. Boa noite, Rogério. Boa noite a toda a equipe da TBL Comunicação. Boa noite, Guarulhos, e todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento. Rogério, o prazer e a satisfação é sempre minha. O Rogério, ele já deixou uma questão importante aí e precisa explicar sobre denúncia vazia, né? Se bem que quando fala denúncia vazia, eu me lembro de uma coisa antiga que era de casas, a pessoa... Eu não me lembro, doutor. A retomada da posse do imóvel alugado. Se chamava denúncia vazia, né? Falando isso, eu quero aproveitar esse momento e parabenizar o Rogério pela clareza, pela firmeza e pela forma como se posiciona, não apenas enquanto um verdadeiro líder sindical, líder de categoria, mas enquanto cidadão brasileiro, com posições firmes e com posições bastante seguras sobre democracia e sobre cidadania. Parabéns, Rogério. Legalmente, doutor, eu tenho visto muita gente na frente dos quartéis, muita gente fechando rodovias importantes aí, exercendo uma liberdade um tanto quanto estranha, porque eles usam a liberdade que eles têm pedindo um golpe militar. Roberto, juridicamente, como é que fica essa história, doutor? Roberto, me permita... Por favor, voltar claro. em abril de 2019, na época eu era conselheiro da UAB, e fui convidado pela Comissão de Cultura e Eventos da UAB de São Paulo a proferir uma palestra sobre liberdade de imprensa e ativismo político dos órgãos de imprensa e de jornalistas. Tá? Se você pegar aquele vídeo que tem hoje ainda disponível, se não me engano, no YouTube, depois eu vou colocar aqui nas redes aqui. E verificar aquela palestra, daquele momento que foi dirigida a operadores do direito, eu retrato exatamente esse momento. Vamos dizer, seria algo até para aquele momento futurista e até espiritual, porque acabou acontecendo muito daquilo que foi retratado naquela palestra. Mas vamos lá. É livre a manifestação? É livre e sagrada a manifestação e expressão de pensamento, opinião e etc. O que não é livre? O que não pode ser feito? É o ato criminoso que tem acontecido nessas manifestações. De você cercear o direito de ir e vir, de você cercear a circulação de bens e capitais, porque quando você paralisa, bloqueia uma estrada qualquer, uma rodovia qualquer, você não está apenas criando um tumulto, uma aglomeração, uma manifestação, seja da forma que queiram dizer, aquele momento, vamos dizer, de resignação com o resultado das urnas. Você está, na realidade, criando uma situação de não permitir a circulação de bens, em especial de primeira necessidade, como alimentos e muitos perecíveis, e medicação. Estou te dando dois exemplos bastante simples, tá? Em que o doente, muitas vezes lá no interior de São Paulo, no interior do Brasil, em qualquer lugar, ele está dependendo, muitas vezes, de um simples comprimido que não vai chegar. Hemodiálise no interior tem muito isso, de uma cidade para outra tem que levar pacientes. Exato. E outra coisa que é significante, os bens perecíveis. Ficamos aí praticamente uma semana parado, salvo engano, hoje é o 9º dia de manifestação, já bastante desintegrada, tá? Mas o que acontece é que nos primeiros dias tivemos perda de hortaliças, de frutas, verduras no sentido geral, enormes, principalmente na capital paulista. Elevaram os preços também, viu? Que elevaram os preços e desabasteceu o Ceasa. Aonde que vai refletir isso? Na economia. Então, esta parte da manifestação
Vou agora também, antes de perder a linha de raciocínio, essas manifestações que estão ocorrendo na frente de quartéis, isso é um absurdo. Ali é a área de segurança nacional. Ali não é somente uma área qualquer que você não pode parar o carro. Ali você não pode parar para se manifestar. Você tem que respeitar a instituição Forças Armadas. Eu não tinha parado para pensar, é verdade. Não se pode parar na frente de quartéis. É uma área de segurança. É uma área de segurança nacional, não é uma área de segurança local. Os quartéis têm que ser preservados em todo o seu entorno, não é só naquela fachada de frente. Então, quando alguém fala, não, mas eu não concordei com o resultado das urnas, está errado. Está totalmente legal. Nós vivemos uma democracia, nós temos direito ao voto e à opinião sobre o voto, mas não temos direito de impedir que a maioria exerça o direito daquele voto. Olha, eu queria que o doutor analisasse isso que o ministro falou, está no Estadão Online. Olha só, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, enviou ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, relatório de fiscalização do processo de votação e pede que seja feita uma investigação técnica urgente sobre eventuais riscos de segurança das urnas. O documento tem 63 páginas e fala num suposto de um código malicioso que possa interferir no funcionamento dos aparelhos de votação. Não tem valor nenhum que está escrito aqui. Não. Na realidade, suposto... o suposto aqui, eu posso supor várias coisas que não têm fundamento, não tem materialidade. Se tivesse materialidade, isso daí, me desculpa, é um relatório político e não jurídico. É um relatório que apenas ele cria ainda uma base de discussão para alimentar ainda esses movimentos que, na minha ótica, não são apenas antidemocráticos, são criminosos. São totalmente criminosos. O senhor está falando isso aí como uma visão jurídica e não... Jurídica. Não uma paixão pessoal. Não, fora longe disso. Até porque eu não teria paixão pessoal pelo Lula, porque... faço questão de, quem me conhece, você me conhece, eu nunca havia votado antes no PT, eu nunca havia votado antes no Lula. Eu sou fundador de carteirinha lá do PSDB. Eu ainda sou inscrito no PSDB. Sempre fui oposição ao Lula e ao PT. Só que o que acontece? Se você resgatar nossas conversas de 2018, eu já falava da prisão ilegal, eu já falava do atentado processual contra a instituição de direito, tá? O que acontece? Naquele momento eu já comecei a mudar de opinião, que alguma coisa muito séria estava acontecendo. Eu entendo que aquele momento político era de antipetismo, como eu entendo que esse momento agora é de um resgate de cidadania. Esse momento não é de petismo, longe disso. E o Rogério foi de uma felicidade que eu não gostaria, vamos se dizer, de falar assim, pô, sou teu fã, porque ele vai sair daqui cheio e vaidoso com isso, mas eu me tornei fã dele, porque ele foi de uma clareza, de um brilhantismo tão grande em falar que o Lula está acima do PT, que é uma realidade, e que o Lula é uma figura popular inatingível nesse momento. Por quê? Vou lembrar um fato. Bolsonaro se elege e ele dá a seguinte declaração: as minorias vão ter que se curvar às maiorias. Essa é a declaração do Bolsonaro, pode procurar na internet. O Lula se elege agora e pura e simplesmente fala: esquecemos quem estava a favor ou contra. Sou o presidente de todos e vou governar para todos. Olha a diferença do estadista. Olha a diferença daquele que quer buscar a união do povo, aquele que consegue visualizar que estamos num momento de combate interno entre a própria população. Aí você fala, não, mas não chega a ser uma guerrilha, não chega a ser o combate. Existe o combate aberto e franco, verbal.
Passou-se a agredir um ao outro de forma tão natural como que se fosse comum tacar pedra. O Rogério estava aqui muito brilhantemente sustentando uma posição com educação e veio um comentário bastante maldoso atingindo ele. Aí pode-se falar, não, mas o Rogério falou que são cabeça fraca, etc., tal, de uma forma geral, sem apontar o dedo. A acusação que volta contra ele, palestrante, entrevistado, é direta. A ofensa é direta a ele. Aí eu chego na primeira pergunta que você fez, que eu pulei, dei toda essa volta e não falei. É possível, sim, tomar medidas judiciais contra quem te agride na internet. Perfeito. Até porque a internet não é terra de ninguém. Perfeito. Olha... Temos lei, temos que se respeitar e temos que viver em sociedade pacificamente. Isso quer dizer respeitar opiniões. Maria Aparecida, lá da Praia de Tupi, Praia Grande, e Evanildo Jabá manda uma contestação ao doutor. Doutor, as manifestações do PT que quebram vidraças, fazem saques e outros, isso é legal? Lógico que não. É tão errada quanto a essas manifestações que fazemos. Só que nós não podemos nivelar o direito por baixo. Existem leis, depredações de patrimônio. É criminoso. Identificado essas figuras, tem que ser preso. Pura e simplesmente isso. E segue o caminho normal. Normal. O crime é o crime. Não importa se você roubou 1 centavo ou 1 bilhão. Você roubou. É crime. Se você quebrar um vidro de carro ou detonar um prédio inteiro, é crime. Roubar 1 milhão ou 1 centavo, roubo é roubo. É o mesmo crime. Então, aqueles que estão hoje fazendo essas movimentações, essas paralisações de forma criminosa, comete tanto ou igual crime aqueles que fizeram manifestações de outrora, quebrando inclusive com saques, depredações de patrimônio e tudo mais. Doutor, eu queria a sua opinião sobre o Supremo. Tem muita gente até pedindo cassação de ministro, porque eles estariam fazendo algumas atividades políticas em suas decisões, tomando decisões não tão técnicas. Como é que o senhor vê essa questão? Eu sou um legalista. Então, começo de tudo, eu sou um legalista. Então, muitas vezes eu esqueço o campo da teoria e etc. para aplicar a lei pura e simplesmente como ela tem que ser. Quando você vê instituições como o Congresso Nacional, o Supremo e o Executivo, você tem que entender que a Constituição diz que ali existe um governo harmônico e independente. E na falta de um, o outro vai suprir aquela necessidade. O que temos visto por aí na ação do Supremo? E vou louvar aqui até o trabalho, não apenas do Supremo, mas atualmente, aí, mais recentemente, do Alexandre de Moraes no TSE. Havia necessidade de tomar decisões. Havia necessidade de manter a lei e não permitir que a desordem acontecesse. E foi isso que aconteceu. Toda a estrutura do STF, toda, sem exceção, ela é voltada para aplicar a Constituição. Você pode não gostar de diversas atitudes que aconteceram por parte de ministros, decisões que contrariaram boa parte da população, mas são decisões técnicas, que não foi julgado por uma pessoa em especial, mas sim por 11 ministros que têm toda a qualificação possível para estar ali. Ninguém está ali de graça. Você não encontra ninguém, nenhum incauto ali, nenhum apedeuta para falar, não, ele caiu, foi colocado politicamente. Não. Até os 2 ministros que foram colocados pelo Bolsonaro, eles têm qualificações técnicas suficientes para estarem ali. E as decisões deles podem até não interessar a uma parcela da população, mas são decisões técnicas, que por trás deles tem todo um grupo de assessoria que vai falar, ministro, o senhor vai errar aqui, não é desse jeito, vamos discutir.
O ministro não toma a decisão sozinho, ele toma discutindo com toda uma equipe. Ele tem juízes, ele tem qualificações de elementos ali que trabalham em favor do voto dele para discutir o voto antes dele lançar. Não é assim algo que cai do nada da cabeça dele e fala, não, eu vou fazer. Não. Ele tem respaldo técnico e jurídico suficiente para sustentar aquela decisão. Então, é esse entendimento que a população tem que ter, no sentido de falar, peraí, onde que ele errou? Eu não gostei disso. Vamos discutir? Aonde que eu vou buscar a fonte dessa informação? Porque o grande problema não está na informação que te chega, está na desinformação que você é exposto. Então, é um momento de... Eu tenho até um genro que ele trabalha com tecnologia da informação e ele gosta de questionar as coisas. E eu sempre falo para ele o seguinte, procura a base, a informação, da onde que está saindo aquele crédito. Se você encontrar a fonte, você vai encontrar a razão. Se for justo, for legal, toca para frente. Se não for, esquece e coloca naquela caixinha ali de inutilidade do seu cérebro. Aprendeu e não vai usar para nada. Infelizmente, nós temos uma grande massa hoje que sai discutindo um monte de besteira. Vou te dar um exemplo simples. O Lula falou que os números, eu não preciso lembrar mais ou menos agora no recente debate, que os números estavam inflados com relação ao número de vagas, se eu não me engano, o número de empregos criados, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Ele não estava considerando o microempresário individual, os MEIs. E de fato não é para considerar como emprego, relação de emprego na forma da CLT, quem tem o MEI. Por que que não é? Porque esse cidadão não tem férias, ele não tem 13º, ele não tem o INSS pago, ele não tem o fundo de garantia, ele não tem as estabilidades da relação de emprego nos moldes da CLT. É bom ouvir quem entende, né? Fala a verdade, hoje então, é outra coisa. Isso era interessante deixar bem claro. Por quê? Passaram a discutir que o Lula falou que não, quem é MEI é vagabundo. Não é isso, ele nunca disse isso. Ele disse apenas que não entrava no cálculo anterior, que era pelo CAGED, hoje não sei nem mais se é pelo CAGED, eu já estou superado nessa parte, se informava pelo CAGED, a quantidade que tinha, que era uma informação oficial, de admissões e demissões dentro de um determinado mês, dentro de um determinado período. Hoje em dia, essa informação leva em consideração esses MEIs, ou seja, os empregos informais que foram adotados como relação de emprego e trabalho, sendo que não é. Evanildo Jabá, gostei da colocação, doutor, em relação a roubos. Foram muitas malas de dinheiros públicos sendo desviadas no governo do PT. Foi o que o doutor acabou de falar, Evanildo. Hoje em dia nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente afirma na internet, porque vai que alguém pega essa declaração, vai até a justiça e dá uma dor de cabeça danada. Eu queria que o doutor também falasse sobre liberdade de imprensa, mas já estamos aí faltando 7 minutos para terminar. Mas eu acho que dá para dar uma boa pincelada. A Jovem Pan tem reclamado muito, doutor, que ela foi censurada, e outras pessoas aí também, o próprio Monark e os deputados ligados ao Bolsonaro reclamam que suas redes sociais foram cortadas. Como é que o senhor vê essa questão? A liberdade de imprensa, para quem tiver tempo depois, eu vou colocar aquele link que eu explico bem sobre isso. A liberdade de imprensa é muito simples. Você tem o direito de expor seu pensamento, de colocar toda a tua forma de ver uma situação, você só não tem o direito de mentir. Você não tem o direito de desinformar. E a Rádio Jovem Pan, através de alguns comentaristas, começaram a criar factoides, criando ilusões quanto a acontecimentos. Então seria como que se você vendesse para o público uma imagem totalmente irreal de uma situação que não aconteceu, mas você coloca ela como ocorrida. Ou então, muitas vezes, essa situação aconteceu,
num contexto histórico, num determinado momento, só que ela é trazida para esse momento numa outra realidade. Ou seja, você distorce a informação, você traz a informação de forma falsa, negativa, para quem tem que discutir essa situação daquela informação. Porque para que serve a liberdade de imprensa? Para levar para o cidadão o conhecimento. Todos nós precisamos de conhecimento para viver o dia a dia. Você chega na sua casa, você discute com a tua filha, com a tua mulher, com teus netos. Você, quando eu falo discute no bom sentido, sobre assuntos que são de conhecimento deles, e muitos que são do seu conhecimento. Para quê? Para você amadurecer uma ideia e criar, formar dentro de você uma concepção de certo e errado sobre aquilo que você está discutindo. A crítica, ela pode ser construtiva ou até destrutiva, mas ela tem que ser verdadeira, de modo que ela contribua para o teu conhecimento, para que você se engrandeça em termos de conhecimento, de extrapolar aquele, vamos dizer, aquela tua timidez própria de não sair atrás da informação. Tem muita gente que pura e simplesmente fica com receio de procurar nas redes sociais informações, se aquilo realmente relata um fato verdadeiro ou falso, com medo de ser até, vamos se dizer, não vou dizer clonado, hackeado, porque muitos aí falam, não, quando você acessa, você já estão te grampeando, já estão isso, já estão aquilo. Ou seja, criou-se um medo de falar a verdade, de buscar a verdade. Enquanto que a desinformação, no meio de tudo isso, muitas vezes predomina de boca a boca. Antigamente eu contava uma mentira para você no bar, o pessoal do bar ia lastrando um para o outro. Na outra semana, do outro bar, já sabia da mentira que eu contei. Hoje, essa mentira ela é propagada em segundos através das redes sociais. Por isso, não pode se permitir a desinformação. Quando um deputado, ou seja, quem quer que seja, um ministro de governo, ele propaga uma mentira, uma desinformação, como, por exemplo, foi o caso das vacinas, das cloroquinas na época, ele está destruindo todo um trabalho que veio sendo feito pelo Ministério da Saúde e em termos de preservação do ser humano, da humanidade e saúde que reinava até então. De repente passamos a não querer mais a vacina, de repente passamos a receber remédios por conta da opinião do presidente. Então são desinformações sem qualquer lastro científico que contaminaram a verdade. Essas informações não podem acontecer, Roberto. Aliás, o número de vacinados caiu muito, inclusive de forma até preocupante. Evanildo fala assim, Roberto, o meu conterrâneo chamado Jadel Vieira Lima e outros foram pegos com dinheiro ilícito. Vai saber. Bom, acabou nosso tempo, mas eu prometo discutir isso da próxima vez. Obrigado. Mas deixa eu te cortar, Roberto. Pois não. Quando pensarem no dinheiro ilícito, que aconteceu não no governo do PT, que isso aconteceu no MDB e aconteceu em outros partidos, inclusive um dos reis do mensalão, é o Valdemar da Costa Neto, que hoje é o presidente do partido do presidente. Para pensar que nós temos ainda para apurar a compra de 51 imóveis em dinheiro vivo. São milhões e milhões e milhões. Aí começam-se aquelas discussões. Ah, mas você nunca fez isso? Eu, infelizmente, nunca fiz isso. Você não tinha milhões? Eu não tinha esses milhões. E a maior parte dos imóveis que eu comprei sempre foi financiado através de Caixa Econômica e instituições financeiras. Então, antes de tacar pedra, de questionar, vamos procurar informação. Perfeito. Informação boa nós temos aqui. Você viu, né, doutor Alexandre Cadeu sempre vai estar aqui. O Rogério Stapp também vai estar aqui sempre, graças a Deus, porque nós temos uma boa amizade com gente sempre inteligente. Quem quiser achar o doutor Cadeu, como é que faz? Ué, rede social? Rede social, no meu escritório, estou sempre à disposição. Onde fica o seu escritório? Alameda Iaiá 872. Estamos também no... Torre de Bagi ali. Torre de Bagi.
Obrigado, Continuo doutor. lá uma eternidade já. Obrigado. Muito Obrigado bem. você por tudo, Roberto. Muito bem, terminamos mais um programa. Amanhã estaremos de volta aqui, então te espero no próximo programa. Tchau, tchau.